Amados irmãos, é chegado mais um momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós, para este dia de hoje, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: E Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, Jesus ele não deixou dúvida alguma sobre o propósito dessa parábola que ele conta. Antes mesmo de contá-la, a Bíblia diz que ele a ensinou para mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E isso revela uma realidade que todos nós enfrentamos nos dias atuais. Queridos, não é difícil orar quando tudo está bem. Difícil, queridos, é continuar orando quando a resposta não chega, quando a luta ela se prolonga, quando a enfermidade ela continua, quando o filho, a gente não vê mudança em sua vida, quando o casamento ele não apresenta melhorias, ou até mesmo quando a porta ela permanece fechada. Queridos, a maior batalha da fé nem sempre é o problema em si contra o qual nós estamos enfrentando. Na verdade, a maior batalha da fé muitas vezes é contra o desânimo que surge em nossas vidas, quando nós estamos em oração buscando um propósito e a gente não vê um resultado efetivo dessas orações. O inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, queridos, ele sabe que se conseguir fazer alguém desistir de orar, ele já venceu metade da batalha. Por isso Jesus ele nos apresenta essa parábola com esta mulher. Uma mulher que ela não tinha recursos, uma mulher que não tinha influência, uma mulher que não tinha poder, mas ela possuía algo que mudou toda a história dela. E este algo que ela possuía era persistência. Queridos, a viúva, a gente vê nessa parábola que ela tinha um problema que ela não conseguia resolver sozinha. Naquele tempo, queridos, vale a pena informar que uma viúva representava alguém vulnerável. Uma viúva era alguém que não tinha ninguém, não tinha uma proteção social, não tinha influência política e nem recursos para defender seus próprios direitos. Ela tinha uma causa impossível aos olhos humanos. Talvez você entenda exatamente o que ela sentia nesse cenário. Há situações, queridos irmãos, que chegam em nossas vidas e nós percebemos que estão além da nossa capacidade. Nós não conseguimos solucionar sozinhos. Há momentos
em que o dinheiro ele não resolve o problema. Há momentos em que os amigos também não resolvem, e nem a experiência que nós tivermos, e tampouco a nossa inteligência, a nossa capacidade. Nada disso é capaz de resolver o problema que nós temos que enfrentar. São situações, queridos, como essas que nos levam aos pés de Deus, que nos levam a clamar a Deus, a clamar pela misericórdia, a clamar pela providência de Deus em nossas vidas. Queridos, é importante que nós compreendamos que Deus permite algumas circunstâncias como essas que nos lembram uma verdade que nós deveríamos carregar em nossos corações a cada instante de nossas vidas. E essa verdade é que nós não fomos criados para ser independentes de Deus. Nós não fomos criados para sermos independentes dele, para vivermos nossas vidas de maneira independente. Não, queridos. Enquanto nós pensamos que controlamos tudo sozinhos, sem a ajuda dele, nós oramos pouco. E isso nos afasta de Deus, nos afasta de vivermos um relacionamento com ele. Mas, queridos, quando nós percebemos a nossa limitação e nós começamos a buscar a Deus de uma maneira diferente, as coisas elas mudam, o cenário ele reverte. Às vezes a crise que nós enfrentamos em nossas vidas, elas não vêm para nos destruir. É importante a gente compreender isso. Elas vêm para nos aproximarmos de Deus. E eu te pergunto neste momento, e se a luta que essa luta que você tanto deseja que termine na sua vida, estiver sendo usada por Deus para te fortalecer a fé? Você já parou para pensar nisso? Talvez as batalhas que nós enfrentamos, elas têm um propósito, queridos. Elas têm um propósito de nos fortalecer, de nos aproximar de Deus. Queridos, a gente vê também nessa parábola que a viúva ela não aceitou o silêncio como resposta do juiz. Ela foi ao juiz. Jesus fala que ela pediu justiça. A palavra diz, a parábola, ela fala que ela não foi atendida pelo juiz, então ela voltou novamente, e novamente, mais uma vez. Ela se recusou a desistir, ela perseverou. O texto não nos fala quantas vezes ela procurou o juiz, mas deixa claro que ela continuou insistindo. Amados, imagine só, por exemplo, uma gota d'água caindo em uma grande pedra. Uma gotinha que cai sobre essa pedra de água não afeta em nada a pedra. Nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª, nem a 100ª. Tudo isso aparenta ser insignificante para aquela pedra. Porém, à medida que os dias forem passando, os meses e os anos, o que vai acontecendo? Aquelas gotinhas sucessivas, dia após dia, mês a mês, ano a ano, que vão caindo sobre essa pedra, vai gerando uma transformação na pedra. E essa transformação ela é gerada não pela força da água, mas sim pela constância. E assim também é a oração, queridos. Talvez uma oração pareça ser pequena. Talvez uma semana de oração pareça ser insuficiente para que nós alcancemos aquilo que nós temos clamado. Mas, queridos, uma vida toda de perseverança, de oração, move montanhas espirituais. E é importante que a gente compreenda isso. Veja, por exemplo, Ana. Ana, ela chorou durante anos porque ela não tinha filhos. Muitos talvez pensassem que Deus havia esquecido dela. Ela era incapaz de gerar filhos, mas Ana ela continuou buscando, continuou clamando. E no tempo certo nasceu Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Queridos irmãos, o milagre demorou, mas chegou. E não chegou um milagre qualquer, não nasceu uma criança qualquer. Nasceu alguém que exerceu um sacerdócio em Israel, que foi juiz em Israel e que ainda por cima foi profeta, porta-voz de Deus no meio do povo. Um sacerdócio que igual ele somente Jesus. Jesus é o juiz, é o sacerdote e o profeta.
Então veja que a bênção foi maravilhosa, que alcançou a vida de Ana. E Ana, além dele, além de Samuel, teve outros filhos posteriormente. Mas voltando à parábola, queridos, o juiz injusto, ele foi vencido pela persistência daquela viúva. O juiz da parábola, a Bíblia diz que ele não temia a Deus. Ele não se importava com as pessoas. Ele não possuía qualquer tipo de compaixão. E mesmo assim, ele acabou atendendo aquela viúva. Jesus então apresenta um contraste poderoso aqui. Ele não está dizendo que Deus é como aquele juiz. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele diz que se um juiz injusto atende por causa da insistência, quanto mais Deus, que é justo, ouvirá os seus filhos amados. Queridos, pare por um instante, você que me ouve neste momento, e pense juntamente comigo. Quem está ouvindo suas orações? Não é um juiz indiferente que está ouvindo as suas orações. É o nosso Deus, é o nosso Pai e o nosso Senhor. Ele é um Pai que conhece cada lágrima que você tem derramado. Ele é um Deus que sabe tudo aquilo que você tem enfrentado dia após dia. Ele sabe o que você tem enfrentado neste exato momento. Ele é um Senhor que conhece até mesmo as orações que você não teve forças para falar, mas que estão no seu coração. Queridos, é importante que a gente compreenda que o maior perigo não é a demora da resposta. Jesus ele termina a parábola com uma pergunta surpreendente. Olha só a pergunta que Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, essa pergunta, quando a gente lê ela aparenta estar fora do contexto, não é verdade? Ela parece estar perdida ali em meio à parábola, mas na verdade não é. Queridos, o Senhor está mostrando que o verdadeiro teste para nós não é a demora. Não, muito pelo contrário. O verdadeiro teste é saber se nós continuaremos crendo enquanto nós esperamos a promessa, enquanto nós esperamos o cumprimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A questão não é apenas se Deus responderá. A questão é: você continuará confiando até que a resposta chegue? Até que a providência de Deus chegue? É importante que nós apliquemos, queridos irmãos, o contexto de tudo isso, o contexto de persistência em nossas vidas. E para isso eu gostaria de deixar para você que me ouve 5 conselhos pastorais. Queridos, primeiro, nunca, absolutamente nunca, transforme a demora em desistência. Não desista por causa da demora da providência, da demora da resposta. O tempo de Deus não é o mesmo do nosso, é importante a gente compreender isso. Meu segundo conselho é: continue orando, mesmo que você não veja resultado algum das suas orações. A fé, queridos, ela caminha antes da visão. A fé não é movida pelo ver, pelo que você tem visto, pelo que você tem contemplado. Pelo contrário, a fé ela confia. Ela confia naquele que prometeu e que ele é fiel para cumprir. O terceiro conselho para você é: não permita que o desânimo roube a sua esperança. Queridos, a perseverança é uma das maiores demonstrações de fé que nós temos. O quarto conselho para você é: lembre-se de quem está ouvindo a sua oração. Queridos, você não está falando com um simples homem, com um homem qualquer. Você está falando com Deus, um Deus onipotente, um Deus que tudo pode operar na vida daquele que nele crê. E o meu quinto conselho pastoral é: confie. Confie que Deus está trabalhando mesmo em silêncio. Lembre-se que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Amados, nessa parábola a gente vê que a viúva, ela venceu porque ela se recusou a desistir. Lembre-se, ela não tinha influência, ela não tinha recursos, ela não tinha poder, ela não tinha nada disso. Porém, ela tinha algo que fez toda a diferença.
ela tinha persistência. Talvez hoje você se encontre cansado. Talvez hoje você esteja num cenário em que você está há meses orando, ou até mesmo anos orando por algo. Talvez hoje você esteja pensando em desistir. Mas, amados, essa parábola, ela é um lembrete do céu para nós. Eu digo para você, não pare agora. Continue orando, continue crendo, continue esperando, porque Deus ainda está no controle. E muitas vezes, amados irmãos, a resposta, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Amém? Convido você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, que neste momento nos colocamos diante da tua presença. Pai, neste momento de oração, meu Deus, nós apresentamos diante de Ti todas as causas impossíveis dos Teus filhinhos que nos ouvem neste momento. Pai, o Senhor conhece a luta de cada um, o Senhor conhece cada lágrima, cada oração que cada um tem realizado no secreto. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, oh meu Deus, fortaleça aqueles que se encontram cansados de esperar. Pai, aqueles que estão pensando em desistir. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, renova a fé, Pai. Renova a fé, meu Deus, de cada um daqueles, Pai, que passou pela cabeça deles desistir, parar no meio da caminhada. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós, Pai, oh meu Deus, possamos, Pai, desistir no meio da caminhada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ensine a orar, Pai, sempre, e que nós nunca desfaleçamos, que nós nunca paremos no meio do caminho. Senhor, que nós possamos permanecer firmes, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança e nos ajuda a confiar, Pai, no Teu tempo perfeito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, e quando a resposta chegar, e ela vai chegar em nome do Senhor Jesus, Pai, que a toda glória, todo louvor e toda adoração sejam atribuídos a Ti, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa poderosamente a cada um de nós. É o que nós Te pedimos neste momento de oração e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.